Dom Pedrito recebe nesta quarta e quinta-feira o segundo Seminário Internacional Agropecuária Familiar e Desenvolvimento Rural. A reportagem da Coerte Portal de Notícias conversou com o professor da Universidade Federal do Pampa, Cláudio Marques Ribeiro, e também com técnicos da Emater. O professor Cláudio Marques Ribeiro falou sobre o evento e também a importância para o desenvolvimento da agropecuária familiar. Está conosco o professor da Universidade Federal do Pampa, Cláudio Marques Ribeiro, e vai conversar conosco a partir de agora sobre o seminário e a importância desse seminário para Dom Pedrito, que está reunindo hoje autoridades, além do Rio Grande do Sul, autoridades argentinas e uruguaias. Professor, por onde passa a concepção da organização desse seminário? É trazê-lo para Dom Pedrito, ou seja, sediá-lo aqui na capital da paz, e também a importância deste evento para o desenvolvimento da agropecuária familiar. Bom, na verdade esse evento é fruto de uma trajetória que se tem aí de 2 ou 3 anos entre um grupo de docentes, de pesquisadores, de extensionistas uruguaios, brasileiros e argentinos. Esses professores, esses pesquisadores, tendo na sua mão a mesma problemática, ou seja, o bioma pampa e a questão do agricultor familiar que trabalha com gado de corte, que a gente chama de pecuarista familiar. Tendo esse contexto, considerando que esses produtores têm uma grande importância econômica, no Rio Grande do Sul são 60 mil famílias, que detêm praticamente 40% do rebanho do estado, considerando a questão social da importância desse público e a questão ambiental, esse grupo, que tem as mesmas problemáticas para serem discutidas, vem se reunindo e teve o ano passado em Taquarembó o primeiro seminário internacional para discutir esse tema. Ao terminar o seminário, se propôs que o Brasil sediasse a segunda edição, e nós, aqui da Unipampa de Dom Pedrito, pleiteamos sediar esse evento, mesmo sabendo das dificuldades que todos têm, para realizar um evento dessa natureza. Felizmente, nós fomos abraçados aí pelo poder público, através da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, mas também pelo poder privado. Vários empresários contribuíram, inclusive com recursos financeiros, para que a gente pudesse realizar esse evento, trazendo pessoas da Argentina, técnicos de renome, professores, e também do Uruguai, para participar conosco aqui, e com a participação de cerca de 200 pessoas, entre técnicos, docentes e alunos. Quando se fala para os leigos sobre agricultura, logo vem à mente aquelas vastas extensões, de plantações de arroz, plantações de soja, até criação de gado em larga escala. Mas a agropecuária familiar, ela ainda tem um importante papel na economia gaúcha. Como o senhor falou, são 60 mil famílias, é isso? Então, como é que se volta, como é que se pode fazer para a sociedade voltar seus olhos para a importância da agropecuária familiar? Bom, na verdade, essa é uma das características dessa agricultura familiar, que é invisível, de certa maneira, à sociedade. São produtores que têm áreas até 300 hectares, que trabalham com gado de corte e ovinos, mas que não têm assim, tido muitos acessos a políticas públicas de apoio, e tem uma relação secundária com o mercado, vamos dizer assim. Normalmente não são produtores que terminam o seu gado e têm uma relação com o frigorífico, mas são produtores que têm uma relação com outros produtores que fazem essa terminação. Então, são produtores que a gente tem trabalhado há algum tempo, tentando identificar as suas dificuldades, e essa é a temática da discussão deste evento, Como enfrentar essas dificuldades e potencializar o que esses produtores já fazem, porque eles ainda têm uma característica que é inerente à própria atividade, que é o trabalho com gado de corte em campo natural, em campo nativo, que preserva o bioma pampa de certa maneira e que preserva produzindo, não diminuindo o aspecto produtivo. É claro que tem muitas coisas a melhorar, que tem muitos aspectos a serem introduzidos do processo, do ponto de vista de processos produtivos e de comercialização, mas isso é possível, e aqui a gente vai ver uma série de exemplos que nos permitem verificar no Uruguai, na Argentina e no Brasil quanto é importante esse trabalho que se faz com esse público chamado de pecuarista familiar. Conversamos também com Eloy Poser, supervisor regional da Emater, com Thaís Michael, assistente técnica de pecuária estadual, e com o técnico do escritório local, Tomás Machado.
Está conosco o Eloy Poser, supervisor regional da Emater, também a Thaís Michel, assistente técnica de pecuária estadual, e o Tomás Machado, técnico da Emater, do escritório local aqui do município. E nós conversávamos já antes aqui da nossa entrevista, a agricultura familiar ela tem um papel importante na economia gaúcha, mas também um papel social. Hoje, como vocês definiriam a evolução da cultura da agricultura familiar, né, no decorrer dos anos? A cada dia mais é necessário que haja uma agregação de renda nas propriedades, com o fracionamento das propriedades, com a redução de tamanho das propriedades e aumento de custo de vida no meio rural. Antigamente se conseguia sobreviver de uma propriedade com a matriz produtiva pecuária, que é limitada em termos de liquidez, se conseguia viver relativamente bem. Hoje, com todos esses aumentos de custo no meio rural, obrigatoriamente temos que achar alternativas para agregar renda, para que esse produtor se mantenha na propriedade. Caso contrário, com certeza, os filhos ou até o próprio produtor acaba abandonando o meio rural. Nós enfrentamos um êxodo rural, chegando no ponto que o senhor tocou, muito grande em Dom Pedrito nos últimos anos. Como é que se pode deixar o campo mais atrativo economicamente para o produtor rural, para o pequeno produtor ficar no campo? Bom, eu acredito que principalmente aqui na região, tu tem que conhecer as características da região e fomentar aquilo que é já culturalmente feito pelos agricultores ou pecuaristas, né? Então, como o perfil aqui da região, principalmente aqui do município, é de pecuarista familiar também, então assim, o papel da Emater nesse público é fomentar que eles criem formas de se manter no campo, de dar um escoamento para essa produção deles, diversificar também, não depender de um único tipo de produção. Então a Emater ela tem que fazer esse reconhecimento de qual que é o perfil do público que ela está lidando, para dentro desse perfil buscar o que é melhor para o agricultor, né? Respeitando as características desse público, né? Pois é, e Tomás, eu pergunto para ti, como é que foi a iniciativa de trazer um evento de porte internacional para Dom Pedrito, um evento que reúne argentinos e uruguaios unidos aqui para debater justamente a agricultura familiar? A princípio se começou com os colegas da Emater, junto com a Unipampa e com a Embrapa, no primeiro encontro internacional, né, desse seminário que ocorreu no Uruguai. E de lá se colocou, assim como nós vamos colocar, que o próximo vai ser na Argentina, veio para o Brasil. Então, através da Unipampa, do professor Cláudio Ribeiro, que é um dos responsáveis, né, junto com o pessoal da organização, e aí nos procurou para que a gente pudesse, né, a Emater, a nível estadual, regional, e a questão do município ficou comigo como responsável para que a gente pudesse juntos fazer toda essa organização. E que nós temos, de grupos, a gente tem as mesmas necessidades do nosso pecuarista familiar aqui da nossa região, do Brasil, assim como tem no Uruguai, tem na Argentina e outras partes do mundo. Mas principalmente na questão do bioma pampa, né? Então, você reunir lideranças, professores, doutores na área da pecuária familiar, com as mesmas dificuldades que nós temos aqui. E aí nós estamos falando aqui do INEA, do INTA, da Embrapa, né, da Emater, né, das outras empresas de extensão rural nos outros países, mais as suas universidades, para uma discussão só. E aqui a gente trazia para Dom Pedrito. Por que para Dom Pedrito? Porque Dom Pedrito é uma cidade que acolhe bem. Né? Nós acolhemos o melhor possível, nós fizemos um trabalho com o pecuarista familiar aqui há muitos anos, e a Unipampa está aqui, o professor o Cláudio é natural daqui, cogitou-se que fosse para Bagé em função da rede hoteleira, das condições, mas se nós não fizermos em Dom Pedrito e não colocar esse seminário internacional em Dom Pedrito, quando é que vai vir outro? Então estamos recebendo com os hotéis aqui lotados, né, com os pessoal vindo de fora. Então para nós é de suma importância. E é o primeiro de alguns outros que a gente, se Deus quiser, vai realizar. O evento segue nesta quinta-feira com discussão dos seguintes eixos: experiências de governança territorial. O eixo tem como moderador Rafael Carriquiri, do IPA do Uruguai. E também de um resumo do segundo seminário e lançamento do terceiro seminário, com Márcio Nesk, da UERGS, Alejandra Moreira, do INTA, e Paulo Vaquil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de Rodolfo Franco, da UDELAR. O encerramento será às 13h30, com um almoço no restaurante universitário da Unipampa e logo depois uma visita ao campus de Dom Pedrito da universidade.